Olá a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina, continuar falando da transformada de Laplace, e hoje a gente vai mostrar algumas propriedades da transformada. Bom, assim como no caso de Fourier, né, a utilidade das transformadas é minimizar a quantidade de cálculo que você faz para calcular a transformada. Além disso, a gente já viu a propriedade da linearidade, né, que já foi apresentada anteriormente, que está mostrada aí. E uma coisa que eu queria deixar claro é que as provas das propriedades elas podem ser encontradas nos livros de texto que a gente está adotando durante a disciplina. Para começar então, vamos relembrar a linearidade, que fala que se dois sinais têm transformada x1 de s e x2 de s, somá-los multiplicados por constantes, a transformada dessa soma vai ser a soma das transformadas, então a propriedade da linearidade se repete. Uma outra propriedade que a gente viu em Fourier também aqui ela aparece um pouquinho só diferente, que é se um sinal x de t tem transformada x de s, então deslocar temporalmente esse sinal faz com que a transformada seja multiplicada por uma exponencial desse tipo aqui. Então em Fourier é praticamente igual, com a diferença de que o s é j-ω, né? Só que aqui a gente está lidando com sinais causais, né? A gente está tratando da transformada unilateral. Portanto, só para deixar bem óbvio isso aqui, a gente costuma representar o sinal x de t com o produto x de t ou de t, para reforçar a ideia de que isso é um sinal causal e, portanto, não haver ambiguidade na definição. Então, deslocar isso aqui seria deslocar as duas, né? Tanto x quanto o de t, já que é um sinal causal. E isso equivale a multiplicar por uma exponencial complexa em frequência. Um exemplo aqui do deslocamento temporal é esse exemplo que a gente está vendo para calcular a transformada desse sinal. Então a gente pode observar que esse sinal, deixa eu mudar para a luz aqui, este sinal que está na tela, que é um trapézio, ele pode ser quebrado. Nós temos esse sinal, que seria uma reta, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 4. Então esse sinal eu posso quebrar como a soma de dois outros sinais, ó. Essa função de 1 a 2 mais essa função mais para cá de 2 a 4, né? Então isso aqui seria uma reta, ó, uma reta truncada. O azul seria a reta, né, que cruzaria o eixo aqui em menos 1. Então seria uma reta t de menos 1. Então esse sinal aqui, ó, esse sinal aqui seria t de menos 1 se fosse só o azul. Como ele está truncado, é como se eu pegasse uma função retangular entre 1 e 2 e multiplicasse pela reta. Então a função retangular entre 1 e 2 seria 1 de t menos 1 menos 1 de t menos 2. Então o sinal, este sinal aqui, ó, este segmento de reta aqui, ele é representado por essa função. Mas isso aqui que é a função retangular entre 2 e 4, que seria o de t menos 2 menos o de t menos 4. Então este sinal x de t aqui, ele pode ser representado dessa forma. Então, vamos voltar lá no slide. Portanto, ó, se eu fizer a multiplicação aqui, t menos 1 vezes o t menos 1, t menos 2, o t menos 2, e repito esses dois aqui. Certo? Se você observar essa função, t menos 1 é o deslocamento que eu tenho aqui em u de t menos 1. Aqui é um deslocamento em u de t também, de duas posições. Aqui é um deslocamento em t de 4 posições. Então, nessas três funções, esses três termos, eu posso aplicar a propriedade de deslocamento. Mas essa não. T menos 1, eu tenho um deslocamento de menos 1, e o de t menos 2 tem um deslocamento de menos 2. Então, não posso aplicar diretamente aquela propriedade. Mas a gente pode fazer uma reorganização de tal maneira a fazer isso aqui, ó. T menos 1 é a mesma coisa que eu somar e subtrair 1 a menos 1. Certo? Se eu somar e subtrair 1 a menos 1 aqui dentro desse argumento, vai ficar t menos 1 mais 1. Então vai ficar t menos 2 mais 1. É a mesma coisa, tá?
Ou seja, agora eu posso quebrar ó, em t menos 2 multiplicar por t menos 2 e o 1 multiplicado por t menos 2. Tá aqui, ó. Agora sim, quando eu substituir t menos 1 e t menos 2 nesta equação aqui, ó, por esse termo, a gente acaba obtendo esse resultado aqui, ó. Então agora todos os termos poderão ser aplicados usando a propriedade do deslocamento. Então a gente tem todas elas, se você observar, todas não, desculpa, essa e essa, esses dois primeiros termos, são t vezes o de t deslocado. Então isso aqui tem um deslocamento de 1, isso aqui tem um deslocamento de 2. Na tabela de transformada, a gente pode achar o par o de t, que tem como transformada 1 sobre s ao quadrado. Então deslocar isso aqui equivale a multiplicar isso aqui por e elevado a menos s, ó, só voltando aqui na propriedade. Deslocar de menos t0 equivale a multiplicar por e elevado a menos s t0. Então, ó, t menos 1 é elevado a menos s, t0 é 1, então 1 menos s. T menos 2 é elevado a menos 2s. Então isso aqui tem essa transformada, esse termo tem essa transformada, e a transformada de u de t menos 2 e u de t menos 4 é a transformada de u de t multiplicado por um exponencial complexo, que seria esse caso aqui, ó, u de t, 1 sobre s, u de t menos 2 seria e elevado a menos 2s, e u de t menos 4 é elevado a menos 4s sobre s. Então, substituindo todos esses valores que a gente obtém da propriedade, a gente chega na resposta, que vai ser esta equação aqui. Bom, uma outra propriedade é o deslocamento na frequência, né? Então, se o sinal tem transformada x de s, deslocar a transformada de um valor de S0 equivale a multiplicar no tempo uma exponencial, só que agora o sinal do deslocamento é contrário ao sinal da exponencial sendo multiplicada, exatamente como é na transformada de Fourier. Outra propriedade da transformada é a diferenciação. Essa aqui é uma propriedade importante para a gente usar mais para frente quando a gente for falar da solução de equações diferenciais. Então, se x de t tem uma transformada, a derivada de x de t vai ter s vezes a transformada menos o valor, a condição inicial em 0 menos da função. E aplicando-se esse procedimento aqui n vezes, chega-se a essa equação aqui, ó. Então, a transformada da derivada n-ésima de um sinal é s elevado a n vezes a transformada do sinal, menos esse somatório aqui, ó, em que esse x, esse s aqui é elevado à potência n menos k, onde n é o grau da derivada que eu estou calculando, e x elevado a k, x com esse termo aqui, k menos 1, isso equivale a derivada de x no instante k menos 1ésima derivada de x avaliada em 0 menos, em t igual a 0 menos. Essas duas definições da diferenciação são importantes quando você calcula a transformada para condições iniciais não nulas. Quando você calcula a transformada usando uma equação diferencial em que você tem condições iniciais não nulas. Então você tem que usar esses parâmetros 0 menos aí. Então só para a gente ver um exemplo aqui do uso da diferenciação no tempo, pede-se para calcular a transformada desse sinal triangular aqui, ó. Aqui não é um triângulo isósceles, tá? Então tem umas diferenças. Aí o que é que a gente pode fazer para aplicar a propriedade da diferenciação? Deriva esse sinal. Então onde é 0 a derivada é nula, onde é uma reta com inclinação positiva a derivada é positiva, onde é uma reta com inclinação negativa a derivada é negativa, e portanto nós temos essa função retangular, essa composição de funções retangulares para representar aqui, ó. Aqui é uma reta de t, né? Começa em 0 e acaba em 2, com valor 2, então seria t, a derivada de t seria 1, e aqui é uma reta menos 2t, ó. Então seria a derivada menos 2 entre 2 e 3. E aí tem os pontos de descontinuidade. Se eu derivo novamente, usando a propriedade lá da derivada, a derivada de uma descontinuidade é um impulso com a área proporcional à descontinuidade, então eu tenho, ó, neste ponto aqui, a derivada vai ser um impulso com a área 1. Neste ponto aqui, a derivada vai ser um impulso com a área menos 3, porque ele saiu de 1 e foi até menos 3.
e nesse ponto 3 a derivada vai ser um impulso com área 2, né, que ele sai do menos 2 para 2. Aqui é positivo, aqui é positivo e aqui é negativo em menos 3, em 2, né, é igual a menos 3 a área, porque eu decresci a função, tá? Bom, agora eu tenho, ó, que a derivada quadrada, a segunda derivada do sinal x de t é uma soma de impulsos deslocados, ó. Aqui delta de t, aqui menos 3 delta de t menos 2 e aqui 2 delta de t menos 3, como está mostrado aqui, ó. Delta de t menos 3 delta de t menos 2 mais 2 delta de t menos 3. Aplicando-se a propriedade transformada, né, então eu vou ter a transformada de Laplace da derivada segunda e a transformada da soma, que é a soma das transformadas, que vai ser a transformada de cada um dos impulsos. Então, usando isso aqui, para n igual a 2, eu vou ter d2x dt2 vai ter uma transformada que vai ser s ao quadrado é x de s menos a soma de 1 a 2 de s n menos k. Então vai ficar, quando k for 1, eu vou ter s de 2 menos 1 vai dar s, 1 menos 1 vai dar 0, então vai ser x0 de 0 menos, x0 é a derivada de ordem 0 e, portanto, é a própria sinal. Então vai ser x no ponto 0 menos. Quando k for 2, eu vou ter s de 2 menos 2 vai dar 0, então vai dar 1, e x k menos 1, como k é 2, vai ficar x1 de 0 menos, ou seja, vai ficar a derivada de x avaliada em t igual a 0 menos. Então, isso aqui está representado do lado esquerdo aqui, ó, da equação. S ao quadrado, x de s, menos s, x 0 menos, menos x1, 0 menos. Isso vai ser igual a quê? A transformada do lado direito da equação. Qual é a transformada do impulso? É a unidade. Transformada do impulso deslocado? É a unidade multiplicada por um exponencial elevado ao valor do deslocamento, usando a propriedade do deslocamento. Vezes a constante menos 3. Aqui, ó, do constante 2, qual é a derivada do impulso deslocado? É 1 vezes é elevado ao valor do impulso vezes s. Então, é elevado a menos 3s. Como o sinal aqui, ó, em 0 menos, pelo gráfico, o sinal é nulo, então, tanto o valor x0 menos quanto a sua primeira derivada em 0 menos vão ser nulos. Portanto, esses dois termos vão ser 0 e passando-se esse s ao quadrado, dividindo esse termo do outro lado da equação, nós temos a solução da transformada para aquele sinal. Uma outra propriedade que a gente pode falar é a propriedade da integração no tempo, né? Que a transformada da integral é x de s sobre s. Tá? Quando você usa sinais não causais, aparece um termo aqui, que eu não coloquei aqui, já que a gente está lidando apenas com sinais causais. Tá? No caso do escalonamento, você fazer um escalonamento, assim como em Fourier, equivale a você escalonar o inverso na frequência multiplicado por uma constante 1 sobre A. Em Fourier, aqui você tinha 1 sobre o módulo de A. Em Laplace fica 1 sobre A mesmo, que é o valor de A. Ok? A propriedade também muito importante do ponto de vista da transformada de Laplace é a propriedade da convolução. Então, se dois sinais têm duas transformadas x1 e x2 de s, convoluir no tempo equivale a multiplicar na frequência, a propriedade da convolução no tempo. E multiplicar no tempo equivale a convoluir na frequência com esse fator de ajuste que aparece lá na definição da transformada inversa. Tá? Essa é a propriedade da convolução na frequência. Então, da mesma forma que a gente viu em Fourier, em Laplace, se você tem um sistema linear invariante no tempo, cuja saída é dada pela convolução entre a entrada e a resposta ao impulso, na frequência, ou seja, na transformada de Laplace, a saída, a transformada, é o produto das transformadas de cada um desses termos. H de S é chamada de função de transferência. O que é a função de transferência? É a transformada de Laplace da resposta ao impulso. Então, a saída de um sistema em Laplace é dado pelo produto entre a entrada do sistema e a função de transferência. Por último, por penúltimo, né, o teorema do valor inicial e do valor final.
O teorema do valor inicial diz que o valor inicial de um sinal, ou seja, x de 0 menos, que é o valor inicial quando o sinal está, quando existe o sinal. Então, só lembrando que 0 mais, 0 menos não, eu falei 0 menos, não, 0 mais. 0 mais, esse termo aparece porque a gente está lidando com sinais causais, tá? Então, o valor 0 mais de um sinal pode ser obtido a partir da sua transformada fazendo o quê? O limite, quando s tende para infinito, de s vezes a transformada do sinal. Então, se você conhecer a transformada do sinal, aplicando esse limite, você sabe qual é o valor inicial daquele sinal. E o teorema do valor final é similar, ou seja, conhecendo a transformada, aplicando esse limite, que agora é s tendendo para zero, você vai conhecer o limite do sinal quando t tendendo para infinito, ou seja, qual é o valor final do sinal quando t tende para infinito. Então, fazendo essa operação, essas duas operações, você consegue obter os valores inicial e final. Essa última equação aqui do valor final, ela só se aplica se todos os polos da transformada estiverem no semiplano esquerdo. Aí, o que é o semiplano esquerdo, né? SPE, semiplano esquerdo. Vamos só lembrar aqui na lousa que eu posso representar a região de convergência, ou os pontos de S, né, no plano S, plano imaginário, real. Então, esse semiplano aqui, ó, esse semiplano aqui é o semiplano esquerdo. E esse semiplano aqui é o semiplano direito. Quais sinais estão relacionados no semiplano esquerdo? Os sinais para os quais a parte real da frequência S é negativa. O que é a parte real? Quando a gente pensa naquela exponencial de uma senoide, né? Lembra? Não é isso não. Elevado a cos... como é que a gente fez? Deixa eu só voltar aqui nos slides. Aqui, ó. Este sinal, pronto. Cosseno de ômega t. Então, ó. O semiplano esquerdo é o lembrando que o S é sigma mais J ômega, né? A gente pode representar as frequências complexas como sendo sigma mais J ômega. Onde sigma é a parte real e ômega, e J, na verdade, ômega é a parte imaginária, mas a gente representa o eixo como J ômega. Enfim, quando o sigma é menor que zero, ou seja, no semiplano esquerdo, isso aqui, ó, vai convergir. E isso aqui vai, por exemplo, se o sinal for assim, ele seria um sinal com amplitude convergindo, né, para um ponto, para zero no caso. Mas todos os sinais cuja parte real das suas frequências complexas da transformada são negativos, são sinais que têm amplitude decrescente. Portanto, existe um valor final. Vou voltar no slide. Ou seja, se os polos de x estiverem no semiplano esquerdo, quer dizer que a parte real é negativa e, portanto, o sinal tem amplitude decrescente ao longo do tempo. E, portanto, ele vai ter um valor final. Então, ele se aplica apenas quando os polos da transformada estiverem no semiplano esquerdo, incluindo, possivelmente, S igual a zero aí, tá? Se existir pelo menos um polo no semiplano direito, quer dizer que a função vai ter uma composição do tipo E elevado a sigma t, onde sigma é positivo. Então vai ter um termo que vai divergir e, portanto, não existirá o limite de x de t quando t tende para infinito. Se houver um polo puramente imaginário, sigma é zero, ou seja, a função vai ser oscilatória, também não existirá. Então, só se aplica quando os polos estiverem no semiplano esquerdo, incluindo-se apenas, possivelmente, S igual a zero. Nenhum outro polo pode existir nem no semiplano direito, nem no eixo imaginário.
E já puxando essa questão do semiplano esquerdo e semiplano direito, a estabilidade está relacionada à localização dos polos. Se existe um polo no semiplano direito, quer dizer que um termo da função vai divergir e, portanto, a função não é estável. Então, para que um sistema seja estável, os seus polos, ou seja, os polos da função de transferência, né, que a gente está falando do sistema linear invariante no tempo, os polos da função de transferência têm que estar no semiplano esquerdo. Bom, aí a gente vai então ver uma aplicação direta da transformada de Laplace que facilita muito, especialmente, por exemplo, no cálculo de circuitos elétricos de segunda ordem, de primeira ordem até, que são descritos por equações diferenciais. A transformada de Laplace facilita bastante o cálculo da resposta desses sistemas. Então, para a gente ver como, considere esse exemplo aqui, ó, que eu tenho um sistema descrito por uma equação linear, diferencial linear, né? E no caso do exemplo aqui, a gente vai considerar condições iniciais como sendo y0 menos igual a 2, a derivada de y primeira em 0 menos igual a 1, e essa entrada aqui, ó, x de t elevado a menos 4t de t, certo? Então, pede-se para resolver essa equação diferencial. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Utilizar a propriedade da diferenciação no tempo para obter a transformada da derivada segunda e a transformada da primeira derivada de y, tanto de y quanto de x. Então, ó, usando para y, usando essa propriedade aqui, deixa eu só voltar. Usando-se essa propriedade, ó, então dy dt vai ser sy de s menos y de 0 menos. Então dy dt vai ser sy de s menos y de 0 menos. Que vai ser quem? S, y de s, como y de 0 menos foi dado na questão, igual a menos 2. Desculpa, igual a 2 e aqui é menos, aí fica menos 2. A derivada segunda, usando também lá a propriedade, ó, d2x dt2 vai ser s 2x menos aquele somatório que a gente já fez na questão anterior. Então vai dar a derivada segunda de y tem como transformar de Laplace s ao quadrado y de s menos s y em 0 menos menos a derivada primeira em 0 menos. Como foi dado, a derivada primeira em 0 menos é 1 e y em 0 menos é 2, substituindo aqui a gente obtém essa relação. Então eu já tenho, ó, este termo em função de ys, já tenho esse termo em função de ys, e isso aqui terá como transformada y de s. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a transformada, depois que eu calcular a transformada eu vou ter uma razão de dois polinômios, e com essa razão de dois polinômios eu expando em frações parciais e obtenho a transformada inversa usando tabela. Para x de s, ó, como x de t é dada, é a entrada, é elevado a menos 4t de t, eu vou usar a tabela transformada para lembrar que a transformada de x de t, quando dada por exponencial causal, é 1 sobre s menos o polo. No caso, o polo é menos 4, vai ficar s mais 4. E a primeira derivada disso aqui, usando novamente, ó, esta relação, só que para x, a primeira derivada vai ser s, x de s menos x de 0 menos. Como a exponencial é causal, x em 0 menos é 0. Portanto, esse termo se anula, sobra apenas s, x de s. Como x de s é 1 sobre s mais 4, vai ficar s sobre s mais 4. Então, pegando estes resultados, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, e substituindo nesta equação, desculpe, na equação da transformada dessa equação, a gente tem isso aqui, ó. Quem é a transformada de d2y dt2? É s ao quadrado, y de s menos 2s menos 1. S ao quadrado menos 2s menos 1. Quem é a transformada de 5dy dt? É 5 vezes sy de s menos 2. Então está aqui, ó, 5 vezes sy de s menos 10, porque é 5 vezes 2. Quem é a derivada 6y de t? 6y de s. Quem é a derivada de dx dt? S sobre s mais 4. Quem é a derivada de x de t? 1 sobre s mais 4. Então, isso aqui, ó, eu posso somar, fica s mais 1.
Posso agrupar os termos aqui, colocar YS em evidência. Tudo que tem Y eu vou deixar do lado, tudo que não tem Y eu vou passar para cá. Faço o mínimo aqui, divido. Vai dar uma equação no final essa aqui, ó, tá? Com 3 polos. E como eu tenho 3 polos, eu vou expandir em frações parciais. O grau do denominador é 3, é maior do que o grau do numerador, que é 2, então eu posso aplicar diretamente o caso 1 da expansão em frações parciais. Aí está aqui, ó. Fazendo isso, a gente vai achar esses 3 coeficientes, 13 meios menos 3 e menos 3 meios, e aí cada uma dessas parcelas eu posso aplicar a tabela de transformada e obter a resposta da equação diferencial para aquela entrada e para aqueles casos em que tem as condições iniciais. Ok? Então, veja como facilita o cálculo da solução de equações diferenciais usando transformada de Laplace. Bom, uma facilidade ainda maior é quando a gente quer achar a resposta ao estado nulo, que é, por definição, a resposta quando o sistema está em repouso, né? Condições iniciais nulas. Então, considere um sistema linear invariante no tempo, descrito por uma equação cuja resposta ao estado nulo é essa, de ordem n qualquer, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Como as condições iniciais são nulas, isso aqui é verdade, ó. Todas as enésima menos 1 n menos 1 derivadas e o sinal são zero, e todos os x menos e suas derivadas serão zero. O que quer dizer que, voltando aqui, ó, pela propriedade da derivada, esses termos todos, ó, serão nulos. Então só sobrará a s elevado a n x de s, onde n é o grau da derivada, a ordem da derivada. Então, aplicando isso aqui, ó, essas duas propriedades com as condições iniciais nulas, na transformada disso aqui, vai ficar a derivada enésima de y mais a1 vezes a derivada n menos 1 ésima de y, mais, e assim por diante. Isso aqui vai ser s elevado a n y de s. Isso aqui vai ser a1 s elevado a n menos 1 y de s. A2 s elevado a n menos 2 e assim por diante. A mesma coisa para x. Então a gente sobra essas duas equações aqui, ó, colocando y e x em evidência, e a função de transferência para um sistema linear invariante no tempo, descrito por uma equação diferencial de ordem n, será dada pela razão desses dois polinômios aqui, ó. Então, esse termo aqui com A refere-se ao polinômio correspondente à derivada dos y, esse termo com B refere ao polinômio correspondente às derivadas de x. Tá? Então vai ser y sobre x, que quando eu fizer o cruzamento, o que está em x, o que está com y vai para baixo, né? E o que está com x vem para cá, x sobre s. Y sobre x, que vai dar isso sobre isso. Então, um exemplo de aplicação tem esse aqui, ó. Determinar a resposta de um sistema linear invariante no tempo descrito por isso aqui, com condições iniciais nulas. E para essa entrada x de t aqui. Então, vou aplicar este polinômio aqui, ó. S elevado a n, e aí, então vai ser, ó. Qual vai ser a transformada desse termo à esquerda da equação? S ao quadrado, porque eu tenho D2 aqui, D2y entre 2, S ao quadrado, mais 5S, porque eu tenho D1, mais 6, porque eu não tenho nada, tudo isso multiplicado pela transformada de y. Vai ser, isso aqui vai ser S, isso aqui vai ser 1, S mais 1, x de S. Fazendo os termos cruzados, e lembrando que a transformada de x de t com essa exponencial é 3 sobre S mais 5, é só pegar, eu coloquei y de s aqui, mas está errado, tá? Não, está certo, eu quero achar y de s, que é a solução para essa equação, para essa entrada, tudo bem. Então eu vou pegar o termo que está com y aqui, ó, passar dividindo, então vai ficar s mais 1 multiplicado por 3 sobre s mais 5, dividido por s ao quadrado mais 5 mais 6. Tá aqui. Como esse polinômio de segundo grau aqui pode ser decomposto em outros dois, ó, de primeiro grau, então eu tenho 3 polos, portanto o polinômio de terceiro grau no denominador, posso aplicar diretamente o caso 1, que vai dar
esses coeficientes usando a expansão por frações espaciais. Usando a tabela transformada, eu calculo a inversa disso aqui, dá isso, disso aqui dá isso, isso aqui dá isso, isso aqui é a solução para aquela equação diferencial com condições iniciais nulas. Um outro exemplo para o uso dessa propriedade é quando você tem esse caso, por exemplo, aqui, ó, tem uma função de transferência dada por essa equação, no sistema linear invariante do tempo, e pede-se a equação diferencial que relaciona a entrada e a saída. Deixa eu fazer isso aqui para a gente ficar mais didático, né? Então nós temos h de s igual a s mais 5 sobre s ao quadrado mais 4s mais 3. Bom, e pede-se a equação diferencial que relaciona a entrada e a saída. Para obter a equação diferencial, isso aqui, h de s, vai ser y de s sobre x de s. Então eu vou fazer o passo contrário, né? A partir de s eu vou obter a função em t. Então eu vou fazer o produto aqui, ó, cruzado, então vai ficar s ao quadrado mais 4s mais 3, tudo isso multiplicado por y de s. Vai ser s mais 5, tudo isso multiplicado por x de s. E vou aplicar a propriedade da diferenciação inversa, com condições iniciais nulas. Então eu vou ter, ó, s ao quadrado y de s é a mesma coisa que eu ter d2y de t dt2. 4sy de s é 4 dy de t dt. E 3y de s é 3y de t, a sua transformada inversa. A mesma coisa aqui, sx de s vai ser dx de t dt mais 5x de t. Então essa é a equação diferencial que relaciona a entrada e a saída quando eu tenho essa função de transferência h de s. O segundo caso, a letra B, ele pede para determinar a resposta do sistema y para a entrada x elevado a menos 2t u de t. Então para eu fazer isso aqui, ó, é só eu usar o procedimento anterior ou usar essa equação aqui. Eu posso usar diretamente essa equação aqui. Vamos usar ela aqui. Então eu vou usar essa própria equação para obter y de s, que vai ser s mais 5 dividido por s ao quadrado mais 4s mais 3. Isso tudo multiplicado por x de s. Mas x de s é a transformada de e elevado a menos 2t u de, menos 2t u de t. Então vai ser 1 sobre s mais 2. Eu posso fatorar esse polinômio, vai ter como raiz menos 1 e menos 3, como raízes menos 1 e menos 3, então vai ficar s mais 5 sobre s mais 1, s mais 2, s mais 3, onde s mais 1 e s mais 3 são os coeficientes relacionados, são os fatores relacionados à fatoração desse polinômio aqui. E aí aplicar a expansão em frações parciais, porque o grau do denominador é maior do que o grau do numerador. Eu vou usar aquela propriedade da expansão, né? Deixa eu só fazer aqui rapidinho para a gente relembrar. Então, ó, A1 vai ser, pega o termo que está com A1, multiplica pelo x de s, na verdade y de s, né? Que é o que eu quero obter. Multiplico por isso e avalio no polo. Então, quando eu multiplicar S1 por isso aqui, vai cortar S1, vai sobrar S mais 5, S mais 2, S mais 3. Isso tudo avaliado em menos 1, que é o polo. Então vai ficar menos 1 mais 5 sobre menos 1 mais 2, menos 1 mais 3. Então isso vai dar 4 aqui em cima, vai dar 1 aqui e 2 aqui, vai dar 2, isso aqui vai dar 2. A1 vai ser igual a 2. O A2, fazendo o mesmo procedimento, vai ser S mais 5, eu agora elimino o S mais 2, né, que é o termo que está com A2. A2, isso. Vai ficar S mais 1, S mais 3 e avalio em S igual a menos 2, que é o polo que eu estou considerando. Nesse caso eu vou ficar com menos 2 mais 5, menos 2 mais 1, menos 2 mais 3. Então vai ficar, aqui dá 3,
Aqui vai dar menos 2 mais 1 dá menos 1. E aqui vai dar menos 2 mais 3 vai dar mais 1. Então vai ficar menos 3. E o próximo termo, A3, que é a mesma coisa, só que eliminando o termo que está com A3. S mais 1, S mais 2, avaliado em S igual a menos 3. Vai dar menos 3 mais 5, menos 3 mais 1, menos 3 mais 2. Isso aqui vai dar 2 em cima, vai dar menos 2 aqui e menos 1 aqui, então vai dar 1. Portanto, essa equação ela vai ser dada por 2 sobre S mais 1. A 2 é menos 3 sobre S mais 2. E a 3 é 1 sobre S mais 3. Calculando as inversas pela tabela, né? Isso aqui vai dar, vamos voltar ao slide. Vai dar 2 elevado a menos t, menos 3 elevado a menos 2t, mais 3 elevado a menos 3t u de t. Tudo isso multiplicado por u de t. Então, mais uma vez a gente vê como facilita o cálculo de equações diferenciais usando a transformada de Laplace, né? Bom, para finalizar, eu vou falar sobre a representação em diagramas em bloco, em que a gente, algumas vezes, é interessante representar os sistemas, né, e suas funções de transferência, sendo lineares invariantes do tempo, através de conexões básicas. As conexões mais básicas são as cascata, paralela e realimentação. Cascata e paralela a gente já viu em Fourier, mas eu vou repetir aqui, ó. Quando você tem a cascata de dois sistemas, a função equivalente do sistema é o produto, né, usando a propriedade da convolução, né? Se fosse no tempo, a saída y seria a convolução de H1 com H2 com x. Então, o equivalente seria a convolução entre H1 e H2 de t. Na frequência, a convolução é o produto. Então, o equivalente de uma série é você ter o produto das funções de transferência. Ou seja, a função de transferência equivalente da cascata de dois sistemas é o produto das funções de transferência de cada subsistema. Já no caso do paralelo, você tem esse somatório, que pode ser somatório ou subtração, tanto faz, né, pela linearidade. Então, o equivalente seria a soma, ou a função de transferência equivalente do paralelo entre dois sistemas é a soma das funções de transferência. Tá? E a realimentação é que é um pouquinho diferente. Então, o que a gente tem aqui, ó, a saída, você tem a entrada, ela é somada a um termo, que eu estou chamando essa saída do somador de E de S. Vai entrar aí uma função de transferência e vai ter a saída. Mas essa saída, ela vai passar por outra função de transferência, por outro sistema, e vai ser realimentado ao sistema a entrada. Tá? Então, isso aqui é muito usado em sistemas de controle. Por exemplo, o y de S poderia representar a transformada de um atuador e um motor. Ou seja, o controlador do motor. Você quer controlar a velocidade do motor. Y seria esse controle de velocidade. Mas ao mesmo tempo você mede a velocidade do motor para saber se ele está muito rápido e se você precisa ajustar ou não a velocidade. Então essa medição ela seria esse ramo de realimentação, que entraria como uma parcela da entrada para você ajustar essa saída. Então essa realimentação aqui é chamada de malha fechada, em sistemas de controle, para quem vai pagar depois. Então a realimentação é muito usada em sistemas de controle. E aí como é que a gente obtém o sistema equivalente aqui, ó, na realimentação? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é y de S, ó, é a saída de g de S. Portanto, ela é a convolução entre E de t e g de t, ou o produto entre E de S e g de S. Está aqui, ó, y de S é o produto entre E e g de S. Mas quem é E de S? Ó? E de S é x de S, que está entrando aqui, menos a saída desse H de S. Mas quem é a saída desse H de S? É a entrada, que é y, multiplicado por H de S. Então vai ficar, ó, E de S vai ser x de S menos o produto entre y e h. Tá aqui. Pegando isso aqui e substituindo aqui em E de S, ó, eu vou ter esse termo aqui, x de S menos y de S, h de S, g de S. Fazendo o produto, abrindo esse produto aqui, eu vou ter x vezes g e tudo isso vezes g. Tá aqui. Menos, né?
eu vou colocar tudo que tem y para um lado e tudo que não tem para o outro. Então vai ficar x de s e g de s num lado e esse termo aqui vai passar somando. Coloco y em evidência, fica isso aqui. Passo isso aqui dividindo, eu obtenho então y sobre x, que vai ser g sobre isso aqui. Ou seja, o equivalente de um sistema com realimentação é g de s sobre 1 mais gh, o produto entre g e h. Então veja que é uma função de transferência que aparece agora com um termo no denominador e que tem relação entre g e s, né? Que são as funções de transferência dos dois sistemas usados na realimentação. E veja outra coisa, se isso aqui for positivo, ou seja, aqui é uma realimentação com um sinal negativo aqui, ó. Se eu tiver uma realimentação com um sinal positivo aqui, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais, e aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar menos. Bom, aí para implementar um sistema, né, a gente tem essas conexões, mas tem a implementação do sistema. A implementação do sistema é você usar circuitos, por exemplo, elétricos, para representar uma função de transferência. Então veja essa função de transferência aqui, ó. B0 é S elevado a N, B1 é S elevado a N menos 1 e o termo no denominador. Observe que isso aqui é somadores, está vendo? Ó, mais multiplicadores, que eu estou pegando constantes e multiplicando por um termo, e cada um desse termo aqui, ó, S, ele representa um derivador. Correto? Então, a derivada, ó, vamos voltar na propriedade da derivada. Quando eu tenho... Cadê? Aqui, ó. Quando eu tenho... Vamos voltar no sistema com condições iniciais nulas, que fica mais fácil de ver. Quando eu tenho um S multiplicado por uma função, por uma transformada, isso equivale a uma derivada no tempo. E quando eu tenho... Cadê aqui? Aqui. Quando eu tenho... Droga. 1 sobre S. Perdi de novo. Espera aí que eu estou achando aqui o que eu quero falar aqui. Quando eu tenho 1 sobre S multiplicado por uma função, eu tenho um integrador. Ok? Então, se a gente observar essa equação aqui, eu poderia, por exemplo, colocar Sn em evidência. Aí aqui ficaria 1 sobre Sn menos 1, isso, 1 sobre Sn menos 1 aqui, de tal maneira que eu posso transformar derivadores em integradores. Ou seja, 3 operações básicas são necessárias para implementar esta função de transferência: somas, multiplicações e integradores ou derivadores. Os integradores são preferíveis por questões de estabilidade. Então, eu posso representar essa função de transferência de uma maneira prática. Vamos ver como. Suponha, para facilitar, um polinômio de grau 3, ou seja, faça n igual a 3, só para a gente deixar mais simples de representar. Então, como eu mostrei aqui, ó, eu vou colocar S3 em evidência. Quando eu colocar S ao cubo em evidência, tanto em cima quanto embaixo, no numerador e denominador, eles vão cortar aqui, de tal maneira que vai sobrar S3 em evidência. Isso aqui vai ficar com o coeficiente 1, isso aqui vai ficar 1 sobre S, isso aqui vai ficar 1 sobre S ao cubo, ao quadrado, e isso aqui vai ficar 1 sobre S ao cubo, do jeito que está aqui, tanto no numerador quanto no denominador. E eu posso separar essas duas coisas, ó. Isso aqui está no numerador, eu vou chamar de H1 de S, vai ser multiplicado por outro termo que eu vou chamar de H2 de S. Ou seja, a gente pode perceber H de S, como uma razão de dois polinômios, como sendo duas funções de transferência em cascata, H1 e H2. Então eu posso implementar H1 e implementar H2 separadamente. Como é que eu implemento H1? Veja que eu tenho somadores, multiplicadores e integradores. Como é que eu faço isso? Ó? A saída H1, deixa eu chamar... então, deixa eu só desenhar aqui para ficar mais claro. Então, eu tenho, ó, a saída... desculpa, a função de transferência vai ser um H1 de S com um H2 de S.
seja, vai ficar a cascata de dois sistemas, né? Esse é o meu sistema. Eu vou chamar essa saída aqui, ó, de W de S. Certo? A saída de H1, que é a intermediária, vai ser H de S. Aqui entra X e aqui sai Y. Em um sistema qualquer. Descrito por uma equação, uma razão de polinômios. Então, voltando aqui, o W de S seria então o produto entre X de S e H1 de S. Mas quem é H1 de S? É representado por aquele polinômio que a gente colocou em evidência, o S. Além disso, voltando na figura, ó, Y de S, está aqui na figura, vai ser W de S multiplicado por H2 de S. Então, Y de S vai ser W de S multiplicado por H2 de S. Mas H2 de S é aquele termo com A. Então, veja, para implementar o H1 de S, o que é que eu tenho que fazer? Não é para ter W de S. Como é que eu obtenho W de S? Eu pego o B0, multiplico por X de S, que é a entrada. Depois, somo a ele o B1 de S multiplicado pelo X sobre S, ou seja, eu integro X. Né? X sobre S é a integral de X no tempo. Então eu integro X, multiplico por B1, somo a B0. Integro X de novo. Então, ó, X sobre XS sobre S ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar um integrador em cascata com outro integrador. E aí eu vou ter um integrador duplo, que é representado por X sobre XS sobre S ao quadrado. E assim por diante. Então, ó, como é que eu posso implementar essa parte aqui do W de S? Ó? Pego X, multiplico por B0. Ó. Pego X, multiplico por B0. Depois, esse X eu vou integrar e multiplicar por B1. X, integrar, X sobre S, multiplicar por B1. Depois, integro de novo X sobre S ao quadrado, multiplico por D2. Ó. X sobre S ao quadrado, multiplico por B2. Depois integro novamente, multiplico por B3. Somo todo mundo, isso vai dar o meu W de S. A mesma coisa eu posso fazer para Y de S. Ó. Como é que eu obtenho Y de S? Só que aqui eu tenho que fazer uma manipulação algébrica, né? Ó. Como eu quero obter Y e não W, eu vou passar esse polinômio dividindo por W aqui. Ó. Então eu vou ter W, cadê? Deixa eu só fazer aqui. Tá, eu vou colocar, deixa eu fazer aqui essa na lousa. Eu vou ter, ó, vou ter W de S, vai ser 1 mais A1 sobre S, mais A2 sobre S ao quadrado, mais A3 sobre S ao cubo. Isso tudo multiplicado por Y. Então, eu vou só separar ó, Y de S, mais A1 sobre S, mais A2 sobre S ao quadrado, mais A3 sobre S ao cubo, e Y de S. Só separei os termos aqui, ó. Multipliquei Y por 1 e joguei fora aqui. De tal maneira que eu vou separar esse Y, ó. Eu vou isolar e vai ficar W menos esse termo aqui. W menos A1, S, mais A2, S ao quadrado, mais A3, S ao cubo, Y de S. Por que tudo isso aí? Vamos voltar no slide. Tudo isso é para facilitar a nossa vida. Ó. W de S eu já tenho da forma anterior. Esse termo aqui, como é que eu obtenho ele? Ó? Eu pego o Y, integro, multiplico por A1. Pego o Y, pego a saída desse integrador, integro de novo, multiplico por A2. Pego a saída desse integrador, integro de novo, multiplico por A3. Ou seja, como é que eu implemento essa parte? Ó? Eu tenho o W de S aqui, ele vai ser subtraído, né? Aqui é um somador, então vai ficar menos A1, menos A2 e menos A3. Ó. Então, ó, menos A1, menos A2 e menos A3. E eu vou integrar a saída Y e somar esse WS, somar cada um recursivamente. De tal maneira ó, que esta é a implementação daquela função de transferência. De uma forma geral, para um n qualquer que é o n igual a 3, eu tenho essa implementação, onde eu insiro aqui tanto os integradores quantos existirem na função de transferência, termos. Essa forma aqui de implementação é chamada de forma direta 1. Tá?
porque existe a forma direta 2, que é o seguinte, ó. Só voltar aqui na lousa. Lembre-se que pela propriedade da comutatividade da convolução, eu posso fazer isso aqui, ó. H2 com H1. Isso aqui vai ser igual a isso. Essa saída aqui é que não vai ser igual. Eu vou chamar ela de V de S. Mas esse V de S, fazendo os mesmos procedimentos, eu posso representar da mesma maneira. E lembre-se o seguinte, ó, H1 de S, se eu voltar na equação aqui, ó. H1 de S, ó, está relacionado aos coeficientes B. Os coeficientes B estão relacionados ao Y, que são... os coeficientes B são o numerador de H, ou seja, são os zeros. Os coeficientes de H2, ó, H2 está relacionado aos coeficientes do numerador, do denominador. Portanto, são os polos. Então, quando eu tenho a forma direta 1, eu primeiro implemento os B's, que são os polos, os zeros, e depois implemento os polos. Se eu inverto a ordem, eu implemento primeiro os polos, depois implemento os zeros. Essa ordem inversa é chamada de forma canônica. Dá para chegar nesse resultado facilmente, e a gente observa que o V está entrando tanto nessa cadeia de integradores quanto nessa. Então eu posso substituir as duas cadeias por uma única, que é esse gráfico aqui, ó. Eu tenho uma única cadeia de integradores, então na forma canônica eu economizo a quantidade de integradores necessários para fazer o cálculo. Então veja que isso aqui é um algoritmo de implementação da função de transferência. E como você pode manipular a equação de várias maneiras, você pode combinar várias cascatas e vários paralelismos para obter representações distintas da função de transferência. Bom, e por essa aula eu termino aqui. Na próxima aula a gente vai ver o diagrama de Bode e finalizar a transformada de Laplace. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.